saudar vocês com a paz de Jesus, que Jesus envolva todos na sua paz e que mantenham todos alegres, felizes, né? Porque numa tarde linda como essa aqui, não tem como a gente não se alegrar, né? Não se sentir feliz. Então, saudamos a todos com a paz de Jesus e convidamos para que, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para louvar e agradecer este doador da vida e este nosso governador, que organizou este planeta para nós e que preside esta natureza tão linda e tão bela, com este sol maravilhoso que ilumina, que aquece e que nos traz alegria e calor. Senhor, muito obrigado por todas essas dádivas, essas bênçãos. Obrigado porque nós podemos caminhar e andar sentindo o calor deste sol. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos contemplar essa natureza. Muito obrigado porque nós podemos ouvir o canto dos pássaros, podemos sentir, Senhor, a Tua presença em cada passo que nos damos, pois disseste que estava conosco todos os dias até a consumação do século. E por isso nós sentimos, Senhor, que estás com nós. E por isso nós sentimos alegria, sentimos paz, felicidade e esse prazer em viver. Muito obrigado. Que o teu nome seja bendito, seja louvado para sempre. Abençoa, Senhor, esta plateia e derrama a tua luz de energia, de paz e de harmonia. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Não tem como não. Depois de uma oração dessa, né? Bom, gente, vamos lá. O tema que toca hoje na exposição doutrinária, na verdade, é um trecho da carta de Paulo que foi escrito a Timóteo, o qual Emmanuel faz uma referência, faz um comentário neste livro aqui chamado Vinha de Luz, que é o capítulo 30. No caso, ele chama Alma Desperta, que ele vem trazer para nós alguns conselhos, alguns comentários pertinentes a esta carta que Paulo, o apóstolo, escreveu a Timóteo. Então, é extraída a seguinte frase: por isso, lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo 2, Timóteo, capítulo de 1 a 6. Bom, antes de mais nada, é necessário nós entendermos, esclarecer e buscar ali o que é a palavra despertar. Que ele fala em despertar. Ele está convidando para esse despertamento, né? Então, despertar é sair do sono, é tirar daquele estado de dormência, é ficar desperto, é despertar a nossa consciência. Então, é com esse intuito, com esse objetivo, que nós somos convidados a nos despertarmos. E dentro desse livro, desse capítulo 30 que eu citei, eu procurei dissociar mais ou menos aqui uns 10 parágrafos, os quais eu mencionarei e eu convidarei a todos para essa reflexão. Então o livro, Emmanuel, começa nos ensinando da seguinte forma. Ele diz: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Quem conhece a história de Paulo, e eu recomendo fortemente, quem tiver a oportunidade, de ler esse livro. Alguém já leu esse livro aqui? Alguém conhece essa série? Isso aqui, para mim, olha, obviamente é uma opinião, mas é um dos maiores e mais lindos romances que eu já li na minha vida, que conta a história de Paulo, o apóstolo Paulo. Então, até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi um ferrenho perseguidor de cristãos. Muitos ele levou para a arena, muitos ele levou à morte, à execução.
Até que um dia, na estrada de Damasco, ele estava indo perseguir Ananias, eis que aparece para ele Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando Saulo, que depois se converteu em Paulo, viu aquela figura do Cristo, aquela luz, aquele esplendor, ele caiu de joelhos e disse: Mestre, o que queres que eu faça? A partir daquele momento em que Paulo teve esse dom, essa graça de conhecer Jesus pessoalmente, ver aquela luz, ele se despertou. Porque ele também vivia nos seus impulsos primitivistas. Impulsos esses que ceifou várias vidas, que levou vários cristãos, inclusive o primeiro mártir da Igreja Católica, né, do cristianismo, o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então, esses impulsos primitivistas, todos nós temos até hoje, né? Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que são sempre traços da nossa primitividade animal, a qual devemos combater. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o ódio, todos esses sentimentos menos dignos, os quais todos nós temos todos os dias que passamos por isso, somos levados a atos, muitas vezes, que nós nos arrependemos depois. Então, por isso, meus amigos, esses impulsos primitivistas, todos nós carregamos eles, porque nós ainda vivemos numa terra, num planeta de provas e expiações. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com a nossa sintonia, né, de pensamento, com as nossas condutas, enfim. Seguindo o livro, ele comenta o seguinte: à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros dos erros, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas, ou seja, em desacordo com aquelas leis naturais. Toda lei natural é lei de Deus, e lei de Deus é imutável. Gostemos ou não gostemos, é lei de Deus. E cristalizar aqui também, vale a pena a gente entender o sentido dessa palavra. Então, quando a gente olha cristalizar, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que é algo que está incrustado, é algo que está estagnado, grudado na gente. Claro, né, meus amigos? Nós passamos várias encarnações, nós passamos várias vidas cometendo esses mesmos erros. Então, por isso que também se torna cada vez mais difícil nós nos libertarmos. Emmanuel, ele inicia esse livro dizendo que nós devemos o quê? Empreender muito sacrifício para isso. Então, nós devemos atentar para aquela repetição, para aqueles erros que nós cometemos todos os dias. Muitos começam a despertar a partir do momento em que cometem aquele erro, que cometem aquela falha. Mas lá no final do dia, aquilo já começa a bater ali na consciência nossa. A gente faz, mas nós já nos sentimos desconfortáveis com aquela atitude que nós tomamos. Então, esse é o primeiro passo para nós também marcharmos em busca, né, de tirar essa casca, de tirar essa coisa que se impregnou em nós. Então, é muito importante estarmos, mais uma vez, atentos às nossas atitudes. O que a gente pode fazer? Identificar quais são esses nossos maus hábitos e procurar substituí-los por bons hábitos. E a tarefa não é fácil, pessoal. É a repetição. É a repetição. Mas a gente tem que começar, cedo ou tarde. Felizes são aqueles que iniciam esse processo mais cedo. Quanto mais cedo iniciarmos, mais cedo nós nos livraremos dessas cascas que a gente carrega no nosso perispírito, né? Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, nós temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Então, como revelação divina, nós podemos entender a boa nova que o nosso mestre querido nos trouxe há 2000 anos atrás, aquelas palavras
de amor, aquelas palavras de boa convivência, de caridade, de perdão, que 2000 anos depois que se passaram, nós ainda temos muita dificuldade em conviver e em praticar elas. Então, a palavra, né, do nosso mestre, do nosso modelo e guia, são palavras afáveis, amigáveis, consoladoras. Mas a reforma íntima compete a cada um de nós. A cada um de nós. Não adianta nós termos palavras bonitas, nós vimos a palestra, nós espíritas estudarmos durante tantos anos os ensinamentos dos espíritos através da Boa Nova, se nós não somos capazes de praticá-lo. Principalmente, meus amigos, nos momentos de dificuldade, naqueles momentos em que nós somos convidados a demonstrar a nossa fé, a ligar a nossa conexão com Deus, o nosso Wi-Fi, nossa fé. O tempo inteiro nós somos testados e nós somos convidados. Então nós temos a palavra amiga, nós temos o Evangelho, nós temos a casa espírita. E se não for na casa espírita, pode ser em qualquer outro lugar que você se sinta bem, desde que fale de Deus, desde que ele ensina valores morais, conduta reta. Não tem problema. Mas se nós não partirmos para essa melhoria, de nada vai adiantar. Nós só estaremos perdendo tempo com isso. Trabalhe, se dedique. O trabalho, ele é edificante. O trabalho, ele faz parte da lei do progresso. Então, vamos aproveitar essas oportunidades. Por mais difíceis que se apresente, seja pelo cenário político que se foi criado, seja pelas guerras, por tudo isso que no momento, né, nosso orbe terrestre está passando. Mas não percamos, meus amigos, a esperança e nem a fé. Em face da extensa, ele segue aqui, tá, meus amigos? Eu estou convidando novamente vocês à reflexão. Então, em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Olha, aqui se fala da porta estreita, da parábola da porta estreita, que diz que entrai pela porta estreita porque a da perdição é larga e muitos por ela adentraram. Eu tenho certeza que eu estou olhando a nossa casa hoje, está cheia, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão tiveram convites muito mais tentadores do que vinham a uma palestra, assistir, me ouvir, na verdade, né? Um espírito aqui muito mais endividado do que vocês, que vos fala. Com certeza. Tomar um café com a amiga, um chimarrão com um amigo, jogar bola com o filho, churrasquinho, uma cervejinha. O dia está bonito, né, Sr. Gimenez? Como bem o senhor mencionou. Meus amigos, tudo isso são coisas que nos cercam, que nos chegam, são as famosas tentações. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde as paixões, aonde a matéria, ela ainda predomina sobre o espírito, sobre as questões espirituais, aquilo que nos aproxima de Deus. Então, por consequência, esses nossos irmãozinhos que querem que nós continuemos não de almas despertas, e sim com os nossos olhos fechados, que continue junto com eles. Então, eu digo que vocês estão de parabéns, tá? Para aqueles que não cederam à tentação, ao convite de coisas talvez mais interessantes, mais do ponto da matéria, estão aqui recebendo, talvez não absorvam, né, alguma coisa que eu fale, mas só de vocês já estarem aqui na casa, recebendo esse consolo, esse conforto da espiritualidade, podem ter certeza que já é uma grande coisa.
também ele fala o seguinte, nas menores atividades da luta humana, o aprendiz ele é influenciado a permanecer às escuras. Por que o aprendiz? Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós ainda temos uma caminhada, nós ainda temos uma jornada muito longa até nós chegarmos à perfeição relativa. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E a todos nós nos foi dada uma certa centelha e uma missão, para que a partir disso fosse o nosso ponto de partida e que nós marchássemos em direção ao nosso Pai Celestial. Então, por isso que nós somos aprendizes, nós estamos apenas iniciando essa marcha, mas nem por isso nós também devemos usar isso de subterfúgio para ficarmos às escuras, a ceder aos convites que os nossos irmãozinhos que ainda dormem, que ainda não se propuseram a autoeliminação, que eles nos convidam, eles querem que nós fiquemos assim também, atrasados. Então, não nos deixemos. Uma coisa é a crença, a crença e outra coisa é a iluminação. Todos os homens, até mesmo os mais materialistas, em alguma coisa eles creem. Já aquele que se ilumina, ele vibra. Aquele que crê, ele precisa de fatores externos para corroborar com aquilo que ele crê. Já aquele que é iluminado, é aquele que vem de dentro para fora. Então, isso faz com que ele avance de forma muito mais corajosa no enfrentamento às suas provas, às suas expiações, às suas dores. Todos nós carregamos dores, né? Todos nós. Seja por qualquer motivo. Seja este pela perda do emprego, pela perda de um ente querido que retornou à pátria espiritual, seja porque alguém nos fez mal. Então todos nós estamos diariamente sujeitos a isso. Mas se nós nos iluminarmos, se nós deixarmos de crer e passar a nos iluminarmos, meus amigos, olha, podem ter certeza que as coisas passarão com muito mais leveza, com muito menos dificuldade. E essa aqui, nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Então, vejam que, mais uma vez, Emmanuel está nos chamando e nos alertando para os convites que nós temos. Os convites que vêm dessas zonas inferiores. E o que ele quer dizer aqui nessas palestras comuns? É quando nós sentamos para conversar com alguém. E geralmente qual que é o assunto? Ou é falar mal de alguém, ou é falar mal de algum político. Isso virou moda. E a gente acaba só falando coisas ruins. A gente chega e a gente repete aquilo de errado. Daquela pessoa, é a famosa fofoca. Se a gente não tem nada para falar, a gente não fala. Se for falar, fale algo que construa. Então, o tempo inteiro, nós estamos sendo convidados. Isso é ruim, meus amigos. Isso cria uma energia muito ruim. E eu, como disse, como espírito imperfeito, que aqui estou, não faz muito, eu caí nessa. Eu estava caminhando, tem uma pessoa na empresa onde eu trabalho, essa pessoa, ela não olha na cara, ela não te dá bom dia. Já tentei várias vezes e as pessoas acabam não tendo essa reciprocidade. Então, ainda eu não consegui quebrar essa coisa, mas eu vou tentar. Então,
Eu estava indo caminhar pela rua, no horário do meu almoço, com outros 2 colegas, e eu cruzei com essa pessoa. Aí eu falei assim para ela, boa tarde, bom descanso. E essa pessoa passou assim por mim, cabeça baixa, nem olhou na minha cara e nem falou nada. Aí na hora, aí veio a minha queda. Aí eu falei assim, grossa, mal educada, nem para dizer bom dia. Mas na mesma hora, gente, olha, tá. Não foi uma, mas foram as 2 orelhas minhas que foram penduradas pelo meu mentor e me veio a seguinte intuição. Você sabe qual a jornada que essa pessoa vai enfrentar agora? Você sabe o que está esperando ela em casa? Se tem um marido alcoólatra? Se tem um filho drogado? Se tem um ente enfermo na cama, que ela vai ter que se dedicar, talvez até a hora dela levantar de novo e estar lá 5 horas da manhã na empresa? Na hora eu mordi a língua e falei, tá bom, já entendi o recado. Então cuidado, pessoal. Cuidado com aquilo que a gente fala das pessoas. Às vezes, nós fizemos coisas muito piores no nosso pretérito do que aquilo. Graças a Deus, nós temos o véu da matéria, que te impede de lembrar as bobagens que você fez no passado. Cuidado. Cuidado com essas palestras comuns. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Bom, é a dor, não adianta. A dor, ela desperta a gente para grandiosos deveres, ou para as expiações, ou quiçá também para as nossas provações. Porque à medida que nós vamos avançando nessas provações, nós vamos adquirindo um cabedal de conhecimento, nós vamos adquirindo uma fortaleza moral que nos faz avançar na escala dos espíritos. E assim vai sucessivamente. Então, mais uma vez, força para aqueles que estiverem passando por uma dor, uma dificuldade. Não percamos a nossa fé. Nas ações de trabalho e obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Olha, essas ações de trabalho, a gente acaba desistindo, né? E de uma forma muito sucinta, eu vou dar um exemplo. Na pandemia, lamentavelmente, muitos colaboradores valorosos dessa casa abandonaram o serviço, deixaram a tarefa. Então isso faz parte, abandonar o trabalho, se dá um descanso que ainda não é o momento. E aí o que acontece? A gente vai ser cobrado lá na frente. Cedo ou tarde a gente é cobrado, porque nós acordamos de fazer isso, de fazer o nosso trabalho. Então, seguimos à frente, com fé, e não deixemos pela metade a nossa obra. E por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Olha, todos nós temos um dom de Deus, sabe por quê? Porque se pegar a nossa alma e fizer um DNA dela, sabe qual que é o resultado? Vai dar uma paternidade divina, porque nós somos filhos de Deus. Então nós temos o DNA de Deus. Mas não interessa se tu é ruim, se tu é bom. Tu tem o DNA de Deus. Até aqueles espíritos, amigos, mais trevosos, aqueles mais encalcitrados na maldade, um dia serão espíritos puros. Essa é a marcha, é a lei do progresso. Então, de novo, nós precisamos despertar os nossos dons. O que te move? O que te tira da cama para ir trabalhar? O que te move?
Olhem para dentro. Qual que é o teu dom? Todos nós temos dom. Desperte eles. Teu DNA é de Deus, tu é filho de Deus. Pronto. E qualquer um que dizer uma bobagem ao contrário, vira as costas. Meu pai é muito maior. Meu pai é grandão. Meu pai é grandão. Esse sim pode falar, tu sabe de quem que eu sou filho? Sou filho de Deus, hein? Cuidado. E já estou finalizando, chegando ao final. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Orai e vigiai. Não tem outra ferramenta. Orai e vigiai. E aí, Emmanuel, aqui eu acho dessa parte, desse capítulo, né, que ele traz, para mim ele foi assim, ó, cirúrgico. Ele falou com propriedade de quem passou por isso. Ele diz assim, ó, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e com desânimo na estrada iluminativa. Não padece dúvida de nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Então, nesse caso aqui, o Emmanuel, ele está nos aconselhando como um irmão mais velho. Aquele irmão nosso mais velho que já passou por aquela dificuldade, que está falando com o irmão caçula, com o irmão mais novo, e ele tem propriedade para dizer isso, sabe por quê? Porque Emmanuel foi Publius Lentulus, nesse livro aqui, que é outra maravilha, há 2000 anos, que faz parte, olha eu fazendo merchan aqui, tá, pessoal, mas eu não ganho nada com venda de livro não, tá? Faz parte dessa coletânea aqui. Quem foi Publius Lentulus? Publius Lentulus foi um senador arrogante, orgulhoso, que pela sua arrogância e pelo seu orgulho, ele jogou ao circo de Roma a Lívia, a sua amada esposa. Então, até Emmanuel, hoje ele é Emmanuel, mas ele foi Publius Lentulus. Então, meus amigos, a jornada, ela é difícil, ela não é fácil, mas está em nossas mãos. Aqueles que se despertarem desse sono, quanto antes nós despertarmos, melhor. Nós estamos chegando na última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos ter que fazer nessa encarnação aqui coisas que nós não fizemos em 7.000 anos. E para encerrar, ele diz o seguinte, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais esqueçamos de reacender a própria luz. Olha, uma vela, ela pode iluminar quilômetros de trevas, mas uma simples brisa é capaz de apagar essa vela. Que nós sejamos essa vela, que a chama seja a nossa fé, a nossa perseverança, e essa brisa é as nossas dificuldades. Que essas dificuldades jamais apaguem a nossa vontade de sermos bons, de sermos pessoas boas, de vivermos o bem. Então, meus amigos, agradeço a atenção de vocês. E eu gostaria de convidar os nossos médiuns para se posicionarem, para fazermos nosso passe, nossa terapia. Então, de olhos fechados, mas com as nossas almas despertas, gostaríamos de agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento, agradecermos por esse dia e lembrarmos que o nosso melhor dia é hoje e não ontem. Nosso melhor dia é hoje porque é hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente daquilo que nós fizemos ontem. O que passou, nós não podemos mais desfazer. O passado.
mas nós podemos, desde já, fazer um futuro diferente. Então, desta forma, Pai, agradecemos pela força, agradecemos pela espiritualidade amiga aqui dessa casa, que tantos benefícios nos traz. Permita-nos, Senhor, que retornemos, que regressemos aos nossos lares, aos nossos trabalhos, ao seio de nossos familiares, iluminados e com as nossas almas despertas. E que assim seja.